Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ESCast, o Jovem Podcast, o seu podcast de finanças, mercado financeiro e empreendedorismo. Hoje nós estamos aqui com a ilustre presença da Marcela Burgos, hoje que ela é consultora de imagem. Tudo bem com você, Marcela? Eu estou bem, e você? Estou extremamente feliz, muito animado e muito obrigado pela sua presença aqui no ESCast. Eu que agradeço o convite. Isso aí. Hoje nós iremos falar aqui um pouquinho sobre moda, a gente também vai falar um pouquinho sobre estilo e principalmente sobre o estudo humano. Esse podcast está sensacional. Gente, antes de fato nós darmos início, lembrando que tudo isso daqui, nada disso daqui seria possível sem a Contu. Não sei se vocês sabem, mas hoje a Contu ela é minha agência oficial de marketing e eu vou deixar aqui o arroba deles na descrição. Então depois que vocês assistirem esse podcast fantástico, corre aqui na descrição e vê o trabalho deles. Vale super a pena e vocês não vão se arrepender, tá bom? Agora sim, a gente dando início aqui do nosso podcast. Marcela, fala aqui um pouquinho para mim, para a produção, para os nossos ouvintes. Quem que é a Marcela Burgos? Por onde começou toda essa paixão pelo estilo e por que você se tornou consultora de imagem? Bom, eu sou sorocabana, assim como você. A minha paixão pela consultoria de imagem, ela começou no finalzinho de 2011 para início de 2012, que eu comecei a entender essa profissão. Até então eu era uma apaixonada por moda, eu tinha um blog de moda, escrevia sobre tudo na realidade, mas eu percebi que falar sobre moda era o meu assunto preferido. Uhum. E na época, em 2011, eu tinha 18 anos, 18 para 19, eu estava começando a minha jornada acadêmica, iniciei os estudos e não tinha profissões ligadas à moda aqui em Sorocaba. Tinha só o design de moda em algumas instituições. Eu acho que nem era em Sorocaba, era em outras cidades. Mas eu não queria ser design de moda, não queria ser estilista. Mas também não queria fazer a faculdade que eu fiz, que foi o Direito. Mas enfim, entrei na faculdade de Direito e nesse meio tempo comecei a escrever. Comecei a escrever porque foi na época do início de blogs. Que começou com Fotolog, fez depois esse foi pra boom, blog. né, de blogs. Isso. Todo mundo começou a criar um blog na internet. Todo mundo começou a criar o blog. Eu não sabia nem escrever direito, mas eu criei o blog, o tal do blog. E comecei a escrever, a falar sobre assuntos diversos e a moda sempre foi um tema ali que eu era aficionada, eu lia bastante. Chamava muita atenção. Comecei um estágio na área do direito e percebi que todos os livros que eu comprava, nenhum era de direito, todos eram de moda, eu comprava muita revista de moda. Falei, gente, acho que realmente a moda, eu gosto desse assunto e eu vou pesquisar profissões relacionadas a isso. E como, eu tinha mãe trocínio, pai trocínio, eu sabia que eles não iriam financiar a minha faculdade se eu quisesse fazer uma faculdade de estilista, de design de moda, eles não iriam financiar. Eu comecei a pesquisar profissões que não precisasse fazer uma jornada tão longa assim, porque eu não ia pausar o direito. E encontrei o personal stylist. Pra ter como segundo tempo, né? Isso, pra entender um pouco mais sobre a profissão. Nada muito, eu vou ser dessa Nada muito avançado. Nada muito avançado. E daí encontrei um curso em São Paulo, na Escola São Paulo. Só que era em São Paulo. Eu nunca tinha ido para São Paulo sozinha. Eu ia com os meus pais. Então, eu nunca tinha vivido essa experiência de viajar sozinha, né? Cheguei pros meus pais, falei, olha... Pro meu pai, principalmente, minha mãe topa tudo. Minha mãe é sagitariana, então ela topa tudo. Eu falei, mas eu tinha que falar com meu pai que ele era um caso mais sério. Eu falei, pai, olha, é o seguinte... Eu via esse Teve curso, que entrar no modo negociação. Eu vou pra São Paulo e eu vou fazer esse curso, ponto. A minha mãe já vai pagar e tá tudo certo e eu vou ficar um mês lá. A mãe já topou, então não tem escolha. E daí, assim, na primeira aula eu já sabia que eu queria trabalhar com essa parte da imagem, essa parte de estilo. Mas isso, Isaac, em 2011 não tinha aqui em Sorocaba pessoas que faziam isso. Tinha 2 ou 3 profissionais que não era nem personal stylist, nem consultoras de imagem, eram produtoras de moda, eram outras profissões, mas que também lidavam com a imagem e com o estilo. E daí que eu percebi que eu precisava avançar um pouco mais nos meus estudos, então eu fui fazendo especializações na área. Depois do personal stylist eu fiz o personal shopper, consultoria de imagem feminina e fui me especializando. Junto com a faculdade de Direito. Então, eu fazia faculdade durante a semana, aí alguns cursos de extensões eu fazia em São Paulo,
E aos finais de semana e à noite eu aplicava esse estudo. Nossa, então eu trabalho, atendia Marcela. pessoas. Eu comecei a atender pessoas. Porque senão você só fica nessa área do conhecimento, você não consegue aplicar. Você tem conhecimento teórico. Exatamente. E daí eu comecei a atender. E chegou em 2016, eu falei, não realmente é isso que eu quero. Acho que 2014 eu vou começar a pensar em empreender, né? Terminei a faculdade de Direito e comecei a empreender na área da imagem e estilo. Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas inicialmente não foi algo muito claro para mim. Uhum. Eu sabia que eu gostava de moda, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, então eu sempre tive isso dentro de mim, sempre gostei de profissões criativas, o marketing propriamente, até pensei em fazer gastronomia, porque eu gosto dessa coisa da criação mesmo. A gente tem bastante coisa conectada aqui, principalmente na parte de gastronomia. Então, eu já conto essa história já. Que legal, depois você me conta. E daí eu sabia que eu era uma pessoa criativa, mas só em resumo, assim, não era uma coisa muito clara pra mim, que eu queria ser consultora de imagem, queria ser... Não, eu queria fazer algo relacionado à moda e no meio do caminho eu descobri que, de fato, trabalhar com pessoas, melhorar a vida das pessoas é o que realmente me fazia feliz. Uhum. Tanto é que depois que eu terminei a faculdade de Direito ou terminei os outros cursos de especializações, eu nem fui em busca de fazer a faculdade de moda em si, até porque a faculdade de moda em si, ela ensina muito mais você realmente fazer uma roupa do que você lidar com o ser humano, né? E eu lido hoje com pessoas. Isso é verdade. Isso é verdade. O que você falou, assim, faz muito sentido, porque a gente normalmente assimila moda com só roupa, né? Com roupa só. Fazer roupa, vestido, Sim. Camiseta, bermuda, só isso. Aqui, vendo o seu exemplo aqui, vai tudo muito mais além, né? Vai muito mais além. Até você tratar sobre pessoas. No último podcast a gente falou com o Guto, a gente falou bastante sobre essa pauta. Tudo é sobre pessoas, aí não tem como você fugir. Até mesmo, por exemplo, na minha área hoje, investimentos, desenvolvimento pessoal, de qualquer maneira eu vou ter que abrir a boca e ensinar, por exemplo, você ou alguma pessoa aqui da produção, Pedro, por exemplo, a investir. Então, tudo é sobre pessoas. Tudo sobre pessoas. E é isso que me fascina na consultoria de imagem, porque assim, por mais que existam algumas regras, algumas adequações, que às vezes é muito criado pela própria sociedade, por conta da cultura, né? Sim. Enfim, ainda assim, cada ser é único, né? Então, a mesma história que você está contando, outra pessoa, por mais que ela tenha a mesma experiência, tenha a mesma idade que a sua, enfim, seja seu irmão, por exemplo, ainda assim vão ser... vai ter referências visuais que se diferem, né? Então, a história não vai ser a mesma a ser contada. Isso também vai por vestir, né? Então, já atendi, inclusive, pessoas, irmãs gêmeas, assim. Nossa, totalmente oposto. Totalmente oposto, assim. E foram criadas para serem vestidas iguais. E daí, quando veio para a consultoria, descobriram que eram pessoas completamente diferentes, sabe? Para elas foi transformador aquilo. Então, de fato, é isso que me faz, assim, ser apaixonada pela minha profissão. Não sei se eu te respondi aí. Sim, com certeza, com muito sucesso. E muito legal isso que você falou, né? Que cada ser humano tem sua diferença. Até mesmo o irmão gêmeo, né? Que o exemplo que você deu, nossa, quem pode imaginar? Porque normalmente a gente vê bebê gêmeo, tudo com a mesma roupa, criança também. E às vezes na adolescência, com a formação do caráter, né? E de toda a personalidade da pessoa, daí separa os dois polos. Exatamente. Isso daí pra tudo, né, na vida. Então, às vezes, uma carga que talvez foi levada de geração em geração, você vai ter escolha de levar isso daí com você ou não para as próximas gerações também. E às vezes você escolhe que não, às vezes você escolhe que sim. E aí você já muda já. Mas é sobre isso também, sobre mudança. Muito legal. E Marcela, você falou bastante sobre mudança, né? Que a gente já acabou de falar. E que você já tinha visto você no ramo de consultoria de imagem, de moda, com as pessoas, propriamente dito. Quando que você começou a ter essa noção? Quando você já estava com o estudo já ali pronto? Ou assim, veio do nada? Não, moda, depois o blog. Moda, vou seguir. Eu senti essa sinergia realmente com o tema. Então, eu falei assim, se eu gosto disso, se eu quero, né, eu só pesquiso sobre isso, só assisto coisas sobre isso, só leio sobre isso, e eu me interesso muito sobre isso, é sinal que alguma coisa tem aí. Então, talvez foi assim, inicialmente tenha sido um estralo que surgiu, mas já tinha algo ali, sabe? Porque eu tenho memórias desde criança vendo pessoas
E assim, olha, que bacana, ficou legal, interessante. Mas se ela fizesse isso, seria melhor ainda. Então eu tenho essas lembranças ainda mais jovem, né? Vamos dizer assim, quando criança, de ter essas percepções. É claro que eram percepções completamente erradas, né? Não tinha nenhuma base técnica, nenhum conhecimento na área, mas eu já fazia esse tipo de avaliação ou esse tipo de orientação. Tanto é que as minhas amigas sempre me perguntavam: Marcela, isso fica bom com isso? Isso fica legal com isso? Não sei se é por conta do meu estilo, porque eu sempre fui uma pessoa que consegui me desenvolver com relação a isso, nunca tive muitas travas. Muito pelo contrário, eu acho que por ter essa personalidade que eu tenho, que é um pouco mais disruptiva, mais criativa, eu sempre gostei de explorar muito o universo. Então, para mim, não, até hoje, eu acho que não existe certo e errado, existe o que a pessoa busca para ela, né? Então, eu conseguia enxergar isso e as pessoas também admiravam isso em mim, mesmo eu não sabendo que isso era uma virtude, entendeu? Eu acho que é muito jovem, Isaac, 18 anos, você falar o que você quer ser da sua vida, sabe? Eu senti isso quando eu fui fazer a minha escolha de faculdade, que eu percebo hoje que foi muito mais guiado por uma questão social, uma questão também pelos meus pais, porque eles acreditavam que era uma faculdade que iria me dar futuro e realmente, né, até, sei lá, 11 anos atrás era de fato a profissão que era mais bem reconhecida, além da medicina, a engenharia, enfim. Eu sei que foi por uma coisa que eles queriam o meu bem, mas eu acho muito cedo, 18 anos, você decidir o que você quer pro resto da sua vida. Ainda bem que hoje a gente tem, por conta da internet, acesso à informação, a gente tem essa liberdade para mudar, né? Fazer transições. Sim. Talvez eu não seja consultora pro resto da minha vida, talvez eu faça uma transição na mesma área, na área de moda, mas hoje eu sei que eu tenho essa liberdade, né? Enxergar, entender esse universo do empreendedorismo te traz isso também, te traz essa visão de que nem tudo é finito, né? Você tem essa liberdade, até porque o próprio negócio te traz isso, né? Você trabalhar, você tem um negócio, ele já te dá esses insights, né? Você não é 100%, a sua empresa não nasce e ela vai morrer pro resto da vida. Nasceu assim, vai morrer assim. Vai morrer assim. Então eu acho que no início foi um insight, mas depois eu aprendi a ouvir aquilo, sabe? Eu não sei se a sua audiência também às vezes gostaria de entender mais sobre isso, mas como escolher a profissão, existe um amor realmente, as pessoas sabem o propósito da sua vida? Tem idade, né, pra escolher. Eu acho assim que propósito, tem pessoas com 60 anos que nem sabem ainda o propósito da vida, entendeu? Então, assim, fiquem tranquilos para fazer essa decisão, tomar essa decisão. É claro que tem algumas pessoas que precisam tomar de imediato, porque não tem outras oportunidades. Mas eu acho que seria interessante pensar nesse... que é muito novo, entendeu? O que você acha sobre isso, Isaac? Você acha muito novo, Isaac? Você é fora da curva, né, Isaac? Então, falando aqui, você tocou num ponto bem bacana, que é sobre essa juventude. Por mais que a gente possa ver que essa juventude talvez possa estar um pouco perdida, é uma geração que nasceu já com celular, já. Então, assim, é uma geração que já tem um avanço intelectual na parte tecnológica muito grande. O meu irmão, por exemplo, já sabe colocar a senha do celular e assistir vídeo no YouTube. Ele pesquisa. Qual é a idade dele? Ele tem 3 anos. 3 anos, tá. 3 anos. Senhora. Ele assiste um canal de Minecraft. O que tem aí nesse DNA da sua família, hein? Pelo amor de Deus. Então, ele assiste um canal de Minecraft que tem 2 apresentadores. Um se chama Peck e outro se chama Mike. E daí ele pega assim o meu celular, pega o YouTube, coloca ali no microfone e fala assim: Pet, Mike... Daí aparece assim pra ele todo o conteúdo, daí ele vai lá assistindo. Então, essa geração, por conta dessa velocidade da informação até mesmo, assim, tudo se tornou muito mais viável. Então, realmente, escute a Marcela, não precisa se preocupar agora no que você vai fazer pelo futuro. Tanto que eu, hoje, sou investidor, sou palestrante, não vou ser pra sempre. Não sei o dia da manhã. Então, assim, hoje eu posso ser, sim, palestrante, posso ser investidor, eu posso ser host aqui do podcast. Amanhã eu posso... Empreender em outra área. Empreender em outra área, virar uma pessoa, um pizzaiolo. Por que não, né? Por que não? Eu acho assim, que não é que você não deve se preocupar, você tem que ter, sim, uma certa preocupação, porque trata-se do seu futuro.
Mas aprender a se guiar para você se descobrir realmente, aquela Sim. questão do autoconhecimento que a gente estava falando antes, para você entender se de fato é realmente algo que você goste, né, que você deseja fazer, porque tem que ter no mínimo um pouco, tem que ter 10% de amor ali no que você faz. Amor, sinergia. Tanto que para eu seguir hoje como investidor nessa área de educação financeira e investimentos, sim, não foi de uma hora para outra. Eu fiz diversas seleções. Tanto que eu tinha até falado sobre gastronomia, eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu cozinho hoje, nossa, adoro. O que você mais gosta de fazer? Eu gosto bastante de fazer bolo. Tá. Fazer bolo, doce, o que eu gosto bastante. Legal. Eu até comentei sobre isso com um podcast de umas semanas atrás, a Fabi, que ela é confeiteira, eu falei bastante sobre isso. Mas eu gostava bastante, eu ainda gosto bastante de cozinhar, ainda também gosto de desenhar, então poderia ter seguido por diversos ramos, eu fiz diversos cursos de desenho, assim, cartoon, anime, desenhar qualquer coisa mesmo, eu fiz esses cursos, aprendi, não quero, daí deixava. Gastronomia, eu comecei a cozinhar, gostei, mas tá mais pra passatempo, tá mais pra hobby, deixei também de lado. Tinha a parte da minha família, que é a parte da minha mãe, a geração da minha mãe, é uma família de enfermeiros, médicos. Minha mãe, tanto que hoje ela é enfermeira. Tá. E sempre houve essa pressão muito grande em casa para eu me tornar também uma pessoa nesse ramo de enfermeiro, saúde, médico, na área de saúde. O meu pai não. O meu pai, com 15, 16 anos, teve que sair de casa e começar ali do nada, do zero, e começar a construir a vida dele pra conseguir ajudar a mãe, porque ele não tem pai. Então, começar ali a ajudar do nada mesmo. Então, ele foi para diversas propostas de trabalho, diversas oportunidades, aceitou diversas, negou algumas e descobriu aquilo ali que ele queria seguir. Ou seja, ele passou por diversos conhecimentos, ele se tornou um generalista em conhecimento. Minha mãe se tornou um especialista em um só assunto, que é a área de saúde. Então, eu tive esses dois polos dentro de casa. Minha mãe: você vai ter que seguir nessa área de saúde. Você vai ter que seguir. Eu segui, minha irmã seguiu, minha mãe seguiu. Eles não fazem isso por maldade, né? Hoje eu enxergo que eu sofri uma certa pressão, mas eu não me arrependo de ter feito a faculdade de Direito, porque foi uma faculdade que abriu muito pra mim a minha mente, assim. Eu aprendi muito, eu cresci muito como pessoa, porque você começa a ver outras coisas, enfim. Então, foi uma faculdade de grande valia, mas profissionalmente não é uma área que eu me identifico, entendeu? Não agrega tanto. Hoje até utilizo algumas ferramentas do direito, como por exemplo, para elaborar um contrato, já sei ler contrato, já sei fazer algumas coisas que estão relacionadas a isso, né? A minha irmã, ela é advogada, mas eu não segui para a área, mas se eu, por exemplo, direito de moda, direito autoral, enfim, uma vez na vida, quem sabe, mas não é. Realmente, essas áreas criativas são as que mais me chamam a atenção. Sim, exatamente. E daí, o meu pai também, ele era uma mente aberta. Então, assim, pai, eu quero ser desenhista, eu quero ser cartunista. Tá, vai lá e faz o melhor. Porque foi isso que ele fez. E minha mãe, não, pode seguir, mas tá aqui, eu aconselho você seguir nessa área de saúde. E depois de ter tido uma prova real que saúde, na área de saúde não era pra mim, desmaiei depois de eu ter visto meu sangue, eu comecei a pensar bastante sobre o que eu realmente deveria seguir no futuro. Então eu passei por diversas áreas e você falou de um ponto muito legal, que você não se arrepende. Eu transformei 10 horas de jogos em 10 horas de estudo. Eu não me arrependo, assim, de ter jogado as 10 horas. Primeiro ponto, se eu não tivesse jogado as 10 horas, eu não estaria aqui. Sim. Provavelmente eu teria a minha mudança de mentalidade lá na frente só. Seguiria a vida normal. Então, depois de eu ter dado esse baque, esse extremo de 10 horas de jogos e ter quebrado o computador, foi que eu tive a mudança de mentalidade. Eu acordei e hoje eu sou quem eu sou por conta desse acontecimento e diversos outros, né? Isso pra qualquer pessoa. E também nos jogos eu pude aprender diversas coisas, que não é uma coisa que a gente fala bastante, que jogo incentiva a matar as pessoas, nem todos os jogos. Nem todos os jogos. Na verdade, os jogos hoje eles são muito educativos. Esses dias eu tava jogando com a minha sobrinha, que ela tem 8 anos, vai fazer 9 no final do ano. Ela gosta do Minecraft, é isso? Isso. Ela ama aquele negócio. Eu nunca tinha jogado aquilo. É bom. Eu criticava a minha irmã. É bom. Você não deixa ela ficar jogando muito tempo, não sei o quê. Daí ela falou, tia, você não quer fazer uma casinha? Eu tô fazendo uma casinha.
Eu falei, meu Deus, tá, vamos lá. Porque eu entro na onda, né? Falei, vamos fazer. Você me ensina como fazer? Ela, eu te ensino como fazer. Eu levei um banho, porque eu fiquei 1 hora pra construir uma casa torta, sem telhado. É muito difícil, e né? a criança faz perfeitinho. Ali, perfeito. Sim. Eu falei assim, nossa, Manu, o nome dela. Eu falei assim, nossa, Manu, acho que você pode ser engenheiro, alguma coisa do gênero, porque assim, não... É porque é muito perfeito, né? E não é um jogo tão intuitivo. Não. Porque na minha geração de jogos... É um mundo quadrado. Na minha geração de jogos era Mario. Mais intuitivo que Mario, não teve. Mas ainda assim eu errava, entendeu? Então eu não conseguia seguir lá a estrada. Eu gosto bastante de Mario. Então imagine esses jogos que tem hoje, né? Mas aquilo que você falou, não dá pra ficar focando só nisso, porque se você quiser ser um jogador profissional, beleza. Mas é uma coisa. Se não for essa a situação, se você só joga pra jogar o seu tempo fora mesmo... Não dá pra ficar muito desse jeito, né? Desse lifestyle. E eu segui com os jogos... E assim, a maioria dos jogos hoje são educacionais e tem outros jogos, à exceção, que é só para divertimento mesmo. Sim. Mas um ponto em comum em todos os jogos é que tem uma língua internacional para todos, inglês. Sim. Eu falo que eu aprendi inglês com os jogos. E tem muitos adolescentes que falam fluentemente inglês por conta dos jogos. Eu conheço um moço que é fluente, hoje ele, né... tá estudando, mas nem precisaria. Mas é interessante. Sim, um colega meu da escola, o nome dele é Júlio, ele gosta muito de jogar, ele jogava comigo, né, naquela época onde eu jogava às 10 horas de jogos, só que ele convertia esse tempo gasto com os jogos para aprendizado. E eu lembro que ano passado, enquanto a gente fazia as provas de inglês, porque era eu e ele, 10, 10, 10 era eu e ele só. A gente era o top 10 de inglês na sala. E eu lembro que eu estudava bastante inglês na época. Que pegava assim, conteúdo, verbo to be, simple past, eu estudava, fazia exercício. Só que ele não. Ele, na hora da prova, eu lembro que o teacher, né, o professor estava distribuindo as provas, ele falou assim, Isaac... Eu falei assim, o que, Júlio? Eu não estudei. Eu falei assim, o quê? Você não vai pedir cola pra mim, né? Ele falou assim, não preciso só cola, vou passar. Com 10 ainda. Eu falei assim, duvida. Passou, o professor corrigiu no outro dia. Júlio, 10. Isaac, 9. Eu falei assim, o quê? Como que você tirou um ponto a mais que eu? Eu falei assim, falei, rapaz, falei. Então, os jogos, eles ensinam bastante sobre inglês, principalmente. Você que joga, você vai saber falar. Que você, mesmo se você não quiser ler os diálogos. Eu sou Isaac, você inventa um jogo de investimento, hein, Isaac? Eu fiz isso, mostrei pra Gabi, pro Pedro, fiz isso daí. Aprovaram a ideia ou não? Ainda não sei, foi legal a ideia do jogo do Minecraft? Eu acho que foi legal. E daí eu aprendi inglês e até aprendi um pouquinho de programação, porque meu jogo favorito na época era Roblox. É tipo Roblox, é tipo um Minecraft, só que mais tridimensional. Então, o Roblox, ele é uma plataforma onde tem diversos jogos ali e você também pode criar um jogo. E eu e o meu amigo, não é o Júlio, o outro amigo, ele queria fazer um jogo comigo. Foi aí que eu comecei a ter um pouquinho de noção de empreendedorismo e como que era desafiador. Era na pandemia. Eu falei assim, não, beleza, então vamos criar o jogo. O jogo, tava no hype. Que no Roblox tem a moeda, né, chamada Robux. Nossa, todo mundo ganhando 1.000, 2.000 Robux no jogo, todo mundo gastando no jogo, investindo no jogo. Eu falei assim, não, então vamos criar. A gente queria criar como se fosse um jogo de tiro, de paintball, no Roblox. A gente criou tudo, só que assim, o Roblox hoje, principalmente, ele está sendo muito utilizado em escola de programação. Porque você usa a programação para fazer os jogos. Você usa script, tudo aquilo. E a gente só tinha a noção de colocar algum objeto, modificar o terreno. E a gente teve que aprender um pouquinho de programação para mexer no Roblox, só que a gente não tinha total conhecimento. Eu lembro que a gente estava usando uma rede social chamada Discord, que é tipo um Skype 2, e a gente entrou no servidor que era de formação de jogo. Daí eu coloquei assim, contrata-se programador experiente para a criação de jogo no Roblox. Mas 6 pessoas entraram em contato comigo naquele dia. Legal. Só que a gente não tinha dinheiro. Sim. Então, e daí eu falei assim, não, você tem experiência? Tenho, aqui meus projetos, meu resultado, papapá. Daí eu falei assim, não, então você tá dentro. Daí o cara mandou assim, tá, quanto eu ganho? Tá, E daí eu falei assim, amigo, é uma parceria. Daí o cara já me bloqueou na hora, já, quando eu mandei isso. Sim. Foi aí que eu comecei a ver, nossa, não é tão fácil assim quanto eu e meu amigo a gente pensava, que era criar um jogo.
Acabou que a gente criou o jogo, não ficou bom, ficou bem básico, e a gente apresentou esse jogo num trabalho que a gente teve de redação, e ficou lá e a gente largou o projeto. E o outro que você falou do jogo de educação financeira, no passado eu tive uma apresentação também de redação, que era pra gente apresentar um jogo de tabuleiro sobre qualquer assunto. E como eu tinha o meu grupo, eu falei, não, vamos criar sobre educação financeira. A gente tinha 2 semanas pra fazer o trabalho. Nas 2 não deu certo, se encontrar e fazer. Daí eu pensei assim, não, a gente vai ter que se virar. O que a gente vai fazer? No sábado, que segunda-feira a gente ia entregar. No sábado entrou eu, o Júlio, o Oliver, que é o amigo do jogo, e mais umas 3 pessoas do trabalho. E a gente começou a gravar. A gente fez um mapa no Minecraft, uma pista de obstáculos. Tá. E a gente colocou, por exemplo, o zumbi. Qual que era o nome do zumbi? Não poupar dinheiro. O outro, ganância. Daí a gente tinha que matar, a gente tinha que derrotar todas essas questões desafiadoras do dia a dia no quesito financeiro no jogo. Tá. E a gente gravou no final. Daí a gente Legal. fez um vídeo gravando toda a tela, daí tem lá, o Pedro e a Gabi viram o vídeo. Fala, gente, tudo bem? Eu sou o Isaac. Sejam muito bem-vindos a esse trabalho. Ficou com uns 9 minutos a gravação, a gente conseguiu derrotar tudo. E foi isso. Só que juntar os dois, né? Então, assim, eu não quis seguir nesse ramo de jogo. Tá. Eu poderia muito bem ter seguido programação, que é um setor que está crescendo bastante. A princípio, sim. o Primo Rico falou no último podcast, no Flow, que o setor de programação é o setor que está mais crescendo, programação TI. Se você também é jovem, então você poderia... Até por conta dessas inteligências artificiais, né, que estão vindo, que as pessoas têm que começar a lidar com elas agora, aprender a mexer com elas, né? Sim. E Marcela, uma pergunta agora que você entrou nesse aspecto de inteligência artificial, você acha que daqui pra frente as pessoas vão começar mais a perguntar pro ChatGPT que roupa Como elas se devem vestir? usar, como se vestir, ou vão continuar a frequentar, por exemplo, o seu espaço hoje, que você oferece? Qual você acha que eles preferem? Bom, depende muito dessa geração, né? Eu não sei até que ponto, nunca fiz essa pergunta pro chat, como me vestir, como vir no podcast, por exemplo. Vou fazer essa pergunta na hora que eu chegar lá no escritório. Mas eu acho que não, Isaac. Eu acho que tem já algumas inteligências artificiais, tem da Amazon, tem algumas empresas que fazem esse tipo de assessoria, vamos dizer assim, mas é algo muito genérico. É algo muito relativo, não é personalizado, que o meu trabalho, né, e o lado instintivo do consultor, né, seja o meu trabalho ou de outros consultores, que traz essa beleza para a profissão, né? Então, entender o ser humano vai muito além do que fazer uma pergunta como eu devo me vestir, né? Então, como você sabe, tem que entender o sentimento, a personalidade, e às vezes nem a própria pessoa sabe isso dela mesma. Então, ela precisa, de fato, passar... Todo esse estudo por trás. Todo né? esse estudo por trás, passar por algumas ferramentas para ela entender quem ela é, para depois ter ali algumas sugestões, né, que podem mudar aí conforme o tempo. Mas eu acho que pode ser que sim, no futuro tenha essa ferramenta disponível aí para todos, mas ainda assim eu acredito no trabalho do minucioso que tem o consultor de imagem, que entende todos os cenários que às vezes nem o próprio cliente entende sobre ele, né? Nem ele sabe, nem tem essa dimensão sobre ele, né? Então, por ele ter um olhar não emocional, porque quando você vai comigo, né, você passa com uma consultoria, o meu papel, o meu olhar, ele não é emocional. Então, o que você sente, quais são as suas crenças, o que você acha sobre, por exemplo, uma bermuda, não vai ser a mesma percepção que eu tenho. E mesmo se for a mesma percepção, existem ferramentas técnicas para eu te embasar, para embasar todo o processo, né? Então, assim, esse olhar não emocional faz com que eu te entregue mais resultados. Sim. Né? E você trata hoje especificamente com a pessoa só sobre, por exemplo, que roupa você vai vestir, ou você trata mais pra dentro mesmo, sobre a parte emocional, intelectual, sobre o eu daquela pessoa? Existem perfis de clientes, existem clientes que desejam algo mais aprofundado. Esse é o foco do meu trabalho, é o autoconhecimento. Eu gosto dessa parte da produção, do styling, gosto, mas eu acho que isso é muito depois, é resultado. É resultado de várias outras questões, né? Então, hoje o meu trabalho ele é muito mais desenvolvido com base em autoconhecimento,
Mas existem pessoas que querem algo rápido. Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista na TV e eu preciso de uma produção para ontem, Marcela. Eu não tenho tempo de ficar 3 meses no seu escritório conversando com você para você me dar um resultado. Eu quero amanhã, para amanhã, entendeu? Então, daí sim... Isso aí dá mais trabalho para você, né? Não dá mais trabalho, eu começo a pesquisar outras coisas. Então, qualquer mensagem principal precisa ser transmitida. Eu não consigo, obviamente, aprofundar em questão de personalidade. Algo bem... mas eu consigo aprofundar em termos de comunicação, o que precisa ser transmitido, comunicado ali naquele momento. Eu faço um trabalho para a Jaque, que é a jornalista do Noticidade do SBT, que é mais ou menos esse bate-bola. Ela não tem tempo para ficar indo no escritório, é mais uma produção mesmo, mas eu entendi o perfil do programa, eu entendi o perfil do jornal. Então, qualquer mensagem que o jornal precisa comunicar, né, para quem assiste. Então, daí eu consigo traduzir isso em roupas para ela, que é a âncora do jornal, né, a principal mensageira ali. Então, a gente consegue construir algumas produções sem entrar muito em processo de autoconhecimento, mas o core de toda a minha empresa é o autoconhecimento. E você acredita que a busca da autoimagem, do autoconhecimento seja importante para a sociedade hoje? Muito. Eu acho que todo mundo precisa de uma consultoria de imagem. A consultoria de imagem, já quero deixar claro que não é só para quem se veste mal, né? Muito pelo contrário. Que usa sapatênis. Que usa sapatênis, o cara da Faria Lima, não é nada disso. Mas é muito mais por uma questão de você comunicar mesmo, uma questão de comunicação. Então, eu já atendi pessoas, por exemplo, que trabalhavam na área da moda, influenciadores, enfim... Pessoas que se vestem bem, têm um gosto apurado, mas não sabem como comunicar aquilo. Porque a imagem, às vezes, dependendo do ambiente profissional, não é sobre a pessoa, né? É sobre a empresa, sobre posicionamento. Então, a pessoa ela precisa se encontrar naquele meio, né? Porque ela também não pode criar um personagem. Não pode criar um personagem e não pode usar aquela roupa o tempo inteiro. E até mesmo apelar para uma roupa que não tem a ver com ela. Não tem nada a ver. Que as pessoas vão olhar e falar, nossa, essa daí não é que nem a fulana. Bermuda jeans. Não dá certo. Não dá, nem sei indicar, Isaac, não ia dar certo. Não dá certo. Nem pra ficar em casa, Bermuda jeans. Não dá certo. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, daí eu tiro esse olhar emocional, que nem, por exemplo, pra você não faz nenhum sentido, mas pra algumas pessoas pode ser que faça, né? Então, eu até me perdi na sua pergunta. Era sobre se é pra todo mundo o autoconhecimento, a consultoria de imagem. É pra todo mundo. Não é pra quem quer realmente seguir moda, seguir tendência, quer algo mais... que às vezes a gente acha, né? Quero seguir só quem segue no ramo de moda, só quem quer trabalhar nisso vai ir pra uma consultoria de imagem. Só que não funciona desse jeito, Não funciona assim, né? Todo mundo pode se beneficiar, assim, da consultoria. Pessoas comuns, celebridades, enfim. É um serviço que agrega, né, na vida da pessoa... Porque roupa não é só roupa são traços de personalidade, História. Muda a sua autoestima, você muda a sua postura, é outra pessoa quando você está alinhado com a sua verdade, né? Então, não é só roupa. E esse trabalho que traz um consultor de imagem, né? Sim. Não é só a roupa mesmo. Não. E você falou bastante sobre os tipos de roupa. E agora a gente vai entrar em perguntas de moda. Tá. Principalmente masculina. Você acha que sapatênis... O que você tem contra o sapatênis? É pra usar sapatênis? Eu tô sentindo que você tem algo... É pra usar o sapatênis? Não, pergunta, né? Porque assim, hoje eu abro, por exemplo, o Instagram, o YouTube, o que mais aparece, que são o YouTube Shorts, e agora parece que começou uma alta demanda por procura de moda e consultoria de imagem. Todo mundo agora quer... Do nada deu boom, todo mundo quer começar a se vestir bem. Sim. E a maioria dos canais, não, pare de usar sapatênis, pare de usar bermuda jeans. Só que eles não dão uma explicação muito avançada. Do porquê não usar. E você, como profissional, o que você diria? Bom, eu diria que depende. Depende muito Depende muito de quem é essa pessoa, né? Se o sapatênis pra ela faz sentido. Eu não gosto muito dessas listas use, não use, não faz parte o que a maioria faz hoje nos conteúdos. Eu acho que a gente já passou dessa fase na moda. Teve uma época na moda que, de fato, você tinha uma ditadura da moda. Você tinha que usar... Tinha uma ditadura. Não é dessa geração, mas é da minha. Você tinha que usar determinadas roupas. Você tinha que ter determinado comportamento. Isso, né, vem... Eu vou falar de história, tá? Sabe, não, pode falar, né? Eu adoro história, pode falar.
Não, mas isso vem muito, muito, muito antes. Isso vem desde cortes, vem desde de coisas mais hierárquicas, né? Então, quando você sai, a moda, ela surge no final de 1800 e pouco. A moda que a gente conhece hoje, ela surge em 1800, no final de 1800. Antes disso, você tinha essas roupas que eram chamadas de indumentárias, né? Então, são roupas que existe ainda no mundo, que né? seriam roupas? Indumentárias são roupas que não têm... elas não mudam. Então, por exemplo, se você vai numa tribo africana, você tem aquela vestimenta, porque é muito mais a roupa que está sendo usada ali, né? Os trajes que estão sendo usados é motivado por conta daquela cultura, daquele local. Então tem que mostrar quem que é a figura ali de poder, quem que é a mulher, quem são os filhos, enfim. Tem toda essa questão de hierarquia. Não só na cultura africana, na cultura oriental, enfim. Existem alguns países ainda, né, que seguem esses padrões de vestimenta. Então, são roupas que eram seguidas era a corte que determinava e todo mundo usava. Então, até 1800 essa foi a história. Esse foi o grande lance. Não tinha identidade, não tinha personalidade. Até porque você não tinha dinheiro. Ponto. Não tinha dinheiro. As pessoas não tinham dinheiro. Quem tinha dinheiro, de fato, eram as pessoas, os reis, né, as rainhas, enfim. O clero, né? E daí as pessoas, elas não tinham grana. Elas precisavam vestir... Não tinha cor, não tinha... As cores começaram a surgir por volta de As cores surgem nos anos 80. Nossa. Por isso que teve o boom das cores, etc. Os tecidos sintéticos. O movimento hippie. Por isso que teve o boom desses movimentos, né, culturais, mas teve o boom dessas cores, realmente, das estampas, do colorido, enfim, por conta dos tecidos sintéticos. Então, os tecidos sintéticos, eles começam a surgir a partir da Revolução Industrial e a moda começa a surgir ali, né, nesse período. Então, tem menos de quanto tempo? Sei lá, 1920 a 2023, Isaac? Não sou boa de números. Dá quanto tempo, Isaac? Eu também agora não tô no momento Vamos fazer o cálculo. Não sei quanto vai dar. Quanto vai dar, Isaac? Vamos fazer. Não vamos passar vergonha aqui no podcast. 103 anos. 103 anos. 103 anos. 1920 já era uma geração mais evoluída, vamos dizer assim, em termos de moda, né? Já existia o cinema, começou a surgir o cinema, começou essa história da moda. Então, a história da moda, como a gente conhece hoje, ela tem menos de 200 anos. Então, é pouco tempo. E daí, por isso que eu falo que evoluiu muito nos últimos 20 anos essa questão do estilo, essa questão da personalidade, justamente porque vieram esses questionamentos, né? Então, o mundo mudou. Existe a globalização. Existindo a globalização, você sabe que existe um país que se veste assim, você sabe que no outro país se veste assado. E como eu me visto? Então, começaram esses questionamentos, né? E depois da era das redes sociais, ainda mais. Você começa a se ver, né? Você começa a se ver em câmeras, né? Você começa a projetar a sua imagem. Você começa realmente a entender como você é. Então, eu me visto assim, por que eu me visto assim, né? Então, começam esses questionamentos de personalidade, de identidade. Isso tudo reflete no vestido. Então, por isso que eu acho que depende essa questão dos sapateiros. É pra quem? Pra que tipo de pessoa, né? Quem é ela no mundo? Pode não fazer sentido pra você que mora aqui, em Sorocaba, né? Mas pra quem mora, sei lá, em determinada cidade, pode ser que faça sentido. Ai, não pode usar camiseta regata. Tá bom, não pode usar camiseta regata, mas se você morasse em Manaus, meu querido, como que você ia fazer? Faz calor e é camiseta abafado. Cano longo. Como que você vai fazer? Não tem como fazer. Existem sim fibras que são mais frescas, enfim. Mas você morando num lugar, num ambiente mais abafado, quente, que você transpira com ar-condicionado, você não vai usar bermuda? Por que você não vai usar bermuda? Entendeu? Então, tudo depende de onde você tá, qual é a sua referência, quem são... Tudo depende do lugar onde você tá, como você está, né, hoje. E sendo um pouquinho do assunto, eu vi que você falou bastante esse termo. Pra você, Marcela, o que é a moda? A moda para mim é o coletivo. Então, a moda,
moda tem um conceito sobre moda. Moda é a coletividade, que todo mundo gostaria de usar, o inconsciente coletivo. Como todo mundo, as coisas só se tornam moda quando todo mundo passa a usar. Então, se você lança uma tendência, o estilista lá lança uma tendência, por exemplo, verde neon. Se não for a massa não pegar isso, não é moda, é só uma tendência, entendeu? Então, a moda é quando todo mundo adere a ela, quando todo mundo realmente, de fato, gostaria de usar. Começou com a da Barbie. O lance da Barbie. Todo mundo quis sair de rosa. Então, de fato, foi uma moda. Nossa, faz muito sentido isso, porque a gente vê, né, que você falou, eu gosto bastante de história, sobre a história da moda, né, a gente vê toda essa evolução, e realmente se trata do que todo mundo vai usar pro resto das vidas. Eu gosto muito de uma série chamada Peaky Blinders, que é uma série que retrata de uma gangue inglesa no ano de 1920, e você vê que, por exemplo, na série, tanto na série que retrata lá naquela época de 1920, ali depois da Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918, né, passam mais alguns anos, tem o Vladimir Lenin na Rússia, toda a questão do comunismo e socialismo, enfim. Você vê que lá em 1920, olha que era o estilo dos homens, né? É que nem da série. Boina, camisa branca, sempre terno, sobretudo, que todo mundo usava. Olha que daí passou mais um tempo, daí chega, por exemplo, nos anos 60. Ascensão, os Beatles. Sim. Todo mundo, daí, por exemplo, os homens. O cabelo lambido aqui pra baixo, né? Que nem os Beatles. E foi passando o movimento hippie, punk, minimalista, rock e agora passando. A gente tá na era da individualização e personalização. Então, E o que seria isso? Você expressar quem você é através da sua vestimenta, do seu cabelo, da sua maquiagem, enfim, do seu jeito de falar, do seu jeito de andar, você expressa a sua personalidade. Então, hoje a gente está vivendo o boom da individualização, né? De você se mostrar a sua personalidade, desejar se expressar através das suas roupas. O que é ótimo, mas ao mesmo tempo é ruim, porque existe a adequação também dos ambientes, né? Sim. Então, assim, não é só porque é o seu estilo que você pode usá-lo, né? Ir pra qualquer lugar, em qualquer lugar e achar que tá tudo bem. Não é assim, né? Precisa ter uma adequação, porque a gente ainda vive em sociedade. A partir do momento que a gente deixar de viver em sociedade, daí sim você pode pensar assim tão fora da caixa, né? Mas voltando, tão individualista assim, isso, né? Mas voltando a essa questão da moda, a moda em si, ela não é uma coisa que está fora da sociedade, está fora do comportamento humano. Ela vem justamente por conta disso. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foram fundamentais para a construção de vários estilos. Realmente. Né? Então você tem todo esse movimento. Moda não é só moda, surgiu da cabeça de um estilista lá que vai ser a saia curta, o homem vai ter que usar colete. Não é isso. É todo o movimento, né? Então, o que as pessoas desejam usar? O que hoje, depois, pós-pandemia, por exemplo, as pessoas estão desejando usar? As pessoas estão desejando usar espartilho? As mulheres estão desejando usar espartilho? Não estão desejando usar espartilho, muito pelo contrário. Elas querem liberdade, elas querem conforto. Então, a gente precisa construir, né, peças de roupas que gerem conforto e essa liberdade para essas pessoas. Então, moda também é negócio, moda também é comportamento humano, entendeu? Não é só... E tudo vai muito mais além, né? Muito mais fundo. A gente chega aqui falando da moda não só sobre vestimenta, que nem você falou, liberdade, conforto, o que a pessoa sente vestindo aquilo, o ambiente que ela está é adaptado, é apropriado para ela usar aquela roupa, né? Vai muito além disso, isso é muito louco. Vai muito além do que tendências, o que vai usar, quais são os 10 itens que você precisa ter no armário, pode ter certeza. Nossa, rapaz, muito bom. E, Marcelo, a gente falou aqui bastante sobre adequação de ambiente e eu acredito bastante nisso, porque assim, eu passei por essa transformação. Antes, eu cheguei a trabalhar na plataforma internacional do Pablo Marçal, que é a empresa lá dele, né? Eu trabalhava com a famosa calça sanfona, ou seja, tinha aquele montão de dobra assim da calça sobrando. Barra da calça por fazer. Isso, pra fazer. Eu também usava roupas muito grandes. Então não tava... Além do seu corpo. Isso, não tava nada muito alinhado. E eu descobri que eu deveria ir correr atrás desse autoconhecimento quando eu comecei a conversar com uma pessoa ali, que é uma parte de imóveis do Pablo. Eu comecei a conversar com ele
E ele trata de imóveis. Eu falei assim, nossa, o nome dele é Davi. Ô Davi, porque, não sei, trabalha com isso? Ah, sei, passatempo também. Então, ele falou bastante sobre isso, sobre adequação de ambiente. E sobre você estar alinhado, né? Não ser só, como que é? Malucrecento? Tá de qualquer jeito. Malucrecento. Malucrecento? É, ele falou desse jeito. Tá. Ou seja, tá de qualquer jeito. Vai muito mais além. Você acredita que hoje você está alinhado no seu setor, na sua área de trabalho, com as roupas que você se sente confortável, mas está dentro do ambiente, seja importante, faz diferença, por exemplo, uma reunião, você está alinhado ali, não só, vou levar um relógio, colocar um acessório diferente, vou usar uma blusa diferente, isso aí realmente faz diferença? Faz diferença na percepção que o outro tem sobre você. Então as pessoas, elas podem sim te dar credibilidade, pode sim olhar para você, nossa, essa pessoa de fato sabe o que tá falando. E quando eu falo em credibilidade, Isaac, eu não tô falando só da vestimenta formal, tá? Porque, por isso que é muito da pessoa, né, do individual. Porque, por exemplo, a Gabi, que trabalha aqui na agência de comunicação, ela trabalha numa agência de comunicação. Se eu fosse consultora dela e indicasse pra ela um terninho, primeiro que não ia combinar com a personalidade dela, segundo que não ia combinar com a área que ela tá atuando, né, com o que ela tá fazendo. A mesma coisa que você, o trabalho que a gente fez. A gente, apesar de você gostar se você ter essa característica de peças mais ligadas à alfaiataria, a esse universo, o momento que você está vivendo hoje profissionalmente pede outras opções de roupas, mas que sim, tem a carinha de mais qualidade, enfim, mas que comunique as mensagens que você precisa. Então, quando eu falo em credibilidade, eu falo em, de fato, você comunicar aquilo que você precisa, para as pessoas te darem crédito, seja em qual área você estiver, entendeu? Então, não necessariamente uma pessoa que está usando um blazer, como eu estou usando agora, para ela vai fazer sentido. Porque se eu estivesse conversando com pessoas com estudo de tatuagem, eu iria estar a minha comunicação não estaria alinhada com a comunicação deles, eles não iriam me dar crédito, não iriam me dar ouvidos, entendeu? Então, quando a gente fala em imagem, a gente fala no poder que nós mesmos temos de controlar essa questão, né, dentro do nosso próprio gosto, estilo e personalidade, para aquilo que a gente deseja comunicar nesse ambiente. Então, dependendo com quem você está conversando, você consegue alinhar a sua imagem para que as pessoas te ouçam. Que é muito ruim quando você tem uma capacidade técnica, você sabe do que você está falando e as pessoas não te ouvem. Você tem que, a todo momento, ficar falando que você é bom o suficiente, né? Então, quando você alinha a sua imagem, você tem essa oportunidade das pessoas te ouvirem, mesmo você sem falar nada. Sim. Você já se deparou com algumas pessoas que elas estavam tão bem alinhadas, adequadas àquele ambiente, que quando ela entra, muda, né? E você quer ouvir a pessoa falar, você nem conhece a pessoa, mas você tem interesse. Então, né? Nossa, que bacana, né? Quem será essa pessoa? Fica sempre correndo essa pergunta na cabeça. Então, essa percepção. Essa percepção. Então, a imagem pessoal, a imagem profissional, enfim, ela tem esse poder de te levar para esse caminho, entendeu? De você comunicar as mensagens certas, seja para o momento que você esteja vivendo, ou para a comunicação que você tenha que trazer. Mas então, o podcast nem fez a primeira pergunta, porque essa semana eu tô estudando bastante sobre fazer perguntas. E entra exatamente nisso do que você falou. Você já atendeu pessoas, se por exemplo, chegou ali em você, pessoa trancada, quieta? Já. Você tem que fazer o que pra pessoa? Perguntas. Perguntas? Você tá me fazendo uma pergunta ou você tá fazendo uma afirmação? Uma afirmação. Uma afirmação. Você tem que fazer perguntas, né? Sim. Você acredita que seja importante para qualquer profissional fazer perguntas, principalmente na sua área? Principalmente na minha área. Porque não é sobre a minha percepção, é sobre a sua percepção. Então, se eu não estou disposta a te ouvir, não tem como eu saber o que você precisa, entendeu? Então, as perguntas, elas fazem parte da consultoria de imagem. E são perguntas, às vezes, difíceis de serem feitas, né? Então, quando eu sinto que alguém está muito travado, né? Trancado, ou às vezes né? trancado, às vezes até eu mesmo fico, né? Por conta da postura, né? A pessoa muito reservada e tal. Eu faço perguntas, ou deixo para outro dia, eu ofereço um café, um chá, coloco uma música, enfim, eu tento quebrar ali o gelo,
Porque existem pessoas que são realmente mais frias, né? Mais fechadas mesmo, né? É uma questão de perfil comportamental. Mais fechado. Né? Mais fechado. Então, você tem que saber fazer as perguntas certas para que a pessoa se abra. Porque se você também for muito aberto, muito expansivo, a pessoa, nossa, que louca, quem que é essa pessoa que eu contratei? Então, você precisa saber exatamente como perguntar, como fazer. Mas as perguntas dentro do meu trabalho são fundamentais. Com certeza. É exatamente isso que eu estou fazendo agora, né? Então, não li nenhuma pergunta daqui. Então vamos lá, me surpreenda. Todos aqui tô fazendo, mas antes você falou sobre... Não é perfil comportamental, né? O que seria esse perfil comportamental? Eu sei que existem uns 3 perfis. Isso, 4 perfis comportamentais. Perfis comportamentais, eles são características tanto biológicas, quanto de personalidade, quanto de estilo, que a pessoa gosta de usar. Existem essas classificações, esses 4 perfis, que é o dominante, o analítico, o estável e o expansivo. Cada uma dessas personalidades, dessas pessoas, acabam por gostar de determinadas coisas, comunicar determinadas coisas através do seu comportamento, do seu jeito, do seu gesto, da sua postura, como anda, como senta, como fala. Então, eu procuro entender esses perfis comportamentais para saber até que ponto a gente consegue chegar no vestir, né? Até que ponto a pessoa aceita uma criatividade, uma sensualidade, enfim, formalidade. Então, eu procuro entender quais são os perfis comportamentais. Está muito associado também, está muito relacionado. Não sei se você já fez o teste do DISC. Não. Também faz esse estudo dos perfis comportamentais. Só que na consultoria de imagem, pelo método que eu já utilizo... já fiz. Eu vou além e vou na vestimenta também. No visagismo, esses perfis comportamentais são chamados de temperamentos. Daí tem outras nomenclaturas. Então tem o colérico, tem o fleumático, enfim. E você falou, né, sobre esses 4 perfis comportamentais. Quais são as características? Pode ser 2 características cada um deles. Tá. Mais ou menos. Vamos lá, vamos começar com o dominante, que é uma das... Você tem, eu também tenho. O dominante, ele é uma pessoa, de fato, que precisa estar no controle, né? Então, é uma pessoa que precisa estar no controle de tudo. Inclusive, quando você falou da roupa larga, né? Que você usava quando eu estava lá trabalhando com o Pablo, eu não consegui imaginar, porque, de fato, essa questão da ombreira, das peças mais justas. Eu lembro que você tem uma pulseira que você não consegue usar porque ela tá larga. Então, e eu não gosto. Não gosta de usá-la porque, de fato, ela tá larga. É uma pessoa que precisa estar no controle da situação e de tudo. Se ela estiver fora do controle, ela sai, assim, de si. Na comunicação, é uma comunicação mais talvez agressiva? Algumas vezes, sim. Um personagem, assim, que as pessoas podem relacionar, que eu acho que ele tá no extremo do dominante, que é o Donald Trump. Né? Então, o jeito dele sentar, o jeito dele falar, né? Então, ele senta, ele quer mostrar poder. Então, as pessoas dominantes, geralmente, elas colocam tudo quanto é lugar para mostrar que ela tá realmente pessoa dominando cheia, o assim. espaço. Gosta de dominar o espaço. Já o expansivo é aquela pessoa que ocupa todos os espaços, mas no sentido de alegria, disponibilidade. Então, são pessoas que chegam conversando, dando risada, contando uma piada. Que a gente tem também. São pessoas mais do time. Então, gosta de sair com pessoas, de treinar, com dança. Então, assim, vive nesses ambientes mais festivos, assim. São a turma da festa. A turma da festa. O festeiro. O festeiro. O estável é uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa que de fato estável na vida, assim. Estável. Estável e tudo. Estável. Tem mais outras características bem interessantes do estável, que é uma pessoa muito leal, uma pessoa muito companheira, mas tem essa característica de não se mover tanto quanto o expansivo e o dominante. Que o expansivo ele é movido a tendências, a novidades, enquanto o dominante é o desafio. Né? Então ele precisa estar em primeiro lugar em tudo. E o analítico que é a pessoa que pensa bastante. Então é uma pessoa bem analítica que fica pensando, fica planejando. São pessoas que gostam muito de se conectar com coisas que valorizam o intelecto. Então busca por especialista, gosta de viajar. Estudar em lugares que tenham museus, por exemplo.
ninguém do grupo vai, ela vai no museu, entendeu? Então, essa pessoa. Então são esses 4 perfis. Eu coloquei algumas características, só existem outras, muitas outras, inclusive no vestir, no falar, e cada um tem aí uma característica positiva e outras que não são tão legais. Muito legal. E, gente, tá muito bacana, tá muito top esse podcast aqui. E vocês devem estar se perguntando, nossa, mas ela falou diversas coisas aqui, eu queria saber mais. Vou deixar aqui na descrição o arroba dela, né? O arroba dela, tá? Então, gente, depois que acabar o podcast, vê lá o arroba dela, vê o trabalho dela. Por favor. Que é sensacional. É muito bom, muito bom. E agora a gente, dizendo apropriadamente que para as perguntas, vamos lá. Qual dica você dá, Marcela, para quem quer começar nessa área? Depois de a gente ter dado esse giro total, né? Sobre a moda, a história, tudo isso. É entender que a consultoria de imagem não é sobre moda, é sobre pessoas. Então, a pessoa que deseja entrar nessa área, nessa profissão, busca entender se ela tem alguma relação com pessoas, se ela gosta de conversar, se ela gosta de ir mais a fundo nesses assuntos. Se ela gostar, já está meio caminho andado. Isso dá bastante, se especializar muito. É uma profissão muito nova, é uma profissão que tem menos de 40 anos, então ainda está em desenvolvimento, ainda tem disciplinas a serem lançadas, ainda tem muito o que se aprender. Mas é um mercado que está em ascensão, né? Como você falou, todo mundo quer passar por um processo de consultoria, todo mundo quer fazer algum tipo de consultoria. Então é um mercado que está em ascensão, é um bom mercado, sim. Muito legal. E Marcela, para a gente finalizar aqui de fato, eu gostaria que você desse umas considerações finais aqui ao nosso público. Você falou aqui sobre que dica você dá, né, para quem quer começar, mas realmente uma mensagem que você quer passar. Pessoal, se você gostou do podcast, pra gente finalizar aqui. Eu adorei o podcast já. Que bom. Adiantando, obrigada pela conversa. Bom, a minha dica, orientação é que vocês usem a imagem a seu favor. Use dessa ferramenta para vocês comunicarem aquilo que vocês precisam, porque só assim vocês vão conseguir mais sucesso, mas também aproveite a jornada, viu? Erre bastante, use bastante sapatênis, porque quando você descobrir o seu sapato, você vai estar aí arrasando. Muito legal. Não é só sobre errar bastante, mas você corrigir e melhorar, né? Exatamente. Muito legal essa questão, porque às vezes a gente pensa, não, errar, não, eu não quero errar. Mas às vezes o erro que você evita é o erro que vai fazer você estar no outro nível, melhorar e estar melhor do que você já estava já. O importante é você querer aprender, né? Se desenvolver. Você ter esse apetite pelo conhecimento, né? Exatamente. Muito bom. E agora sim, eu gostaria de dar essa lembrancinha aqui pra você. Uma lembrancinha que a nossa queridíssima produção preparou, o caderninho do Isaac Santos do podcast. Olha só que chique. Uma lembrancinha. Obrigada. Pra você colocar os deveres. Vou colocar aqui várias metas. Pode ser? Metas, bastante coisa. Frases. Eu particularmente faço anotação de reunião, desenho. Você quer me deixar uma dedicatória aqui? Claro, posso deixar faz um autógrafo aqui pra mim depois, Isaac. Posso sim. E obrigada. Muito obrigado, tá, pelo bate-papo, assim, pela nossa conversa, por ter respondido todas as perguntas. Muito bom, eu gostei bastante, muito legal. E, gente, muito obrigado novamente, que é tudo, tá? Novamente com o Tu, obrigado por todo o espaço, obrigado pelo excelente cenário aqui do podcast. E, Marcelo, onde que o pessoal pode te chamar nas redes sociais? Onde que eles podem te achar? No Instagram, então, @Marcela Burgos Consultoria, acho que é porque eu mudei essa semana. E @Estilo e Companhia, estilo com 2 L's. Isso aí. Gente, top, sensacional. Muitíssimo obrigado. Bora fazer milhão e nos vemos nos próximos episódios do YesCast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.